Good morning, ladies and gentlemen. Bom dia a todos. Eu sou Adam, diretor adjunto do Bricham Paraná e consul honorário no estado também. É um prazer abrir mais um excelente webinar do Bricham hoje. A missão da Câmara é ser referência da comunidade empresarial Reino Unido do Brasil, proporcionando um fórum para incrementar o comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. A Câmara está presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. A associação possibilita networking com executivos de alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido, promover debates sobre ambiente de negócio e atuar no desenvolvimento de oportunidades do mercado para as comunidades empresariais britânica e brasileira. Além, é claro, da participação nos comitês sectoriais e grupos de discussão que atuem em diversas frentes, conforme amplamente exibido no slide de abertura do webinar. Para saber mais sobre cada uma, basta visitar o site da Câmara Britânica, www.bricham.com.br. Hoje, inclusive, temos um super webinar promovido pela Comitê de Agribusiness, com foco em ciência e inovação na agricultura, projetos e cooperação Brasil Reino Unido, um segmento onde o UK e Brasil são market leaders e, com certeza, tem muito espaço para colaboração, sinergias e business potential. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos associados mantentores da Bricham, cujas marcas estiveram amplamente divulgadas no slide de abertura, ao amigo Aldo Macri, diretor regional da filial da Bricham Paraná, ao James Moibel, presidente do Comitê de Agronegócio, responsável pela realização desse webinar, e também ao fantástico time interno da Câmara Britânica, pelo todo o suporte necessário à organização desse evento. E last, but certainly not least, as nossas ilustres convidados conosco hoje, Melanie Hopkins, OBE, embaixadora interina do Reino Unido no Brasil, Ana Gutierrez, gerente de financiamento internacional para clima e agricultura sustentável do governo britânico no Brasil, Soraya Araujo, coordenador-geral de mudanças climáticas, florestas plantadas e agropecuária conservacionista do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Agradeço também a todos nos acompanhando e participando no webinar conosco hoje. Agora, without much further ado, eu tenho a satisfação em passar a palavra a Melanie Hopkins. Muito obrigada, Adam. E eu gostaria também de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, em particular a presença e ajuda do Bricham Brasil. Eu gostaria de cumprimentar também Soraya Araujo, especialista do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Eu gostaria também de agradecer a presença e apoio do James Moibel, do Comitê de Agronegócios. Então, para mim é realmente um prazer fazer parte desse encontro. Como vocês talvez já sabem, o Reino Unido é o segundo maior parceiro do Brasil em colaboração científica, depois dos Estados Unidos, tanto em produção científica quanto no impacto nas pesquisas. E somos muito orgulhosos dessa parceria. E a Embrapa já é um parceiro tradicional importante em colaboração científica com o Reino Unido através de inúmeras pesquisas bilaterais fomentadas por agências de ciências britânicas. E a nossa equipe de ciência e inovação tem expandido esta colaboração para a pauta de inovação, apoiando projetos em agricultura digital através da parceria entre a Embrapa e o Hub de Inovação do Reino Unido, a Satellites Application Catapult. No primeiro projeto, trouxemos a experiência britânica para mapear sinergias e potenciais programas para a agricultura sustentável, com monitoramento por satélite, conectividade e inteligência geoespacial, onde atraímos o interesse de mais de 80 empresas. Tem sido também graças ao papel estratégico da ciência aplicada para a agricultura
que a Embrapa tem auxiliado em validar metodologias específicas do Financiamento Internacional para o Clima, ICF, para calcular o desmatamento evitado e as emissões evitadas da agricultura por meio das nossas intervenções. Então, realmente é uma parceria ótima para os dois lados. E nos primeiros 9 anos do Programa Rural Sustentável, por exemplo, a Embrapa, e com a ajuda do MAPA também, a Embrapa possibilitou medir e verificar que 8.500 hectares não foram desmatados nem degradados graças à agricultura de baixo carbono que conseguimos implementar em 70 municípios da Amazônia e da Mata Atlântica. E esse mesmo resultado permitiu evitar a emissão de quase 9 milhões de toneladas de CO2. E essas são evidências tão importantes para demonstrar o potencial de mitigação e adaptação da agricultura sustentável do Brasil e, assim, combater as mudanças do clima e conter o aquecimento global abaixo dos 1,5 graus Celsius. E nosso ministro do Reino Unido para a Agricultura, Ranil Jayawardena, esteve aqui na Embrapa Cerrados em março deste ano. Ele ficou bem impressionado com o alcance e a visão e o impacto real destas tecnologias de baixo carbono, como os sistemas integrados e o impacto que podem ter na gestão e produção sustentável das propriedades. Então, para terminar, eu só quero dizer que eu sou muito otimista para a parceria bilateral nesta área. Sabemos que vamos aumentar os fundos que chegam para o Brasil do ICF, e com um foco sempre mais importante na agricultura sustentável. Então, com também a visão que tem na Integrated Review, que prevê sempre mais investimentos em ciências, em parcerias internacionais, sobretudo em agritech. Achamos que temos um passado muito positivo e vamos ter um futuro ainda mais otimista. Muito obrigada. Muito obrigado, Melanie, pelas palavras, insights e panorama positivo da colaboração bilateral UK-Brasil nesse tema. É ótimo ter você conosco hoje. Agora, dando continuidade ao evento, eu vou hand over ao James Morbell para a apresentação dos palestrantes e moderação do webinar. James, the floor is yours, sir. Muito bem, bom dia, bem-vindos a todos para este evento Ciência e Inovação na Agricultura. Gostaria de agradecer ao Adam Patterson, por essas boas-vindas, agradecer a Melanie Hopkins, embaixadora interina do Reino Unido, e ao Aldo Macri, diretor regional da Bridgam, Paraná. O nosso evento hoje, claro, agradeço também às palestrantes, que eu já vou apresentar num instante. A dinâmica do nosso evento hoje, ele está sendo transmitido através do Zoom e no canal da Bridgam do YouTube. As perguntas somente poderão ser enviadas através do Q&A da plataforma Zoom. Não serão consideradas perguntas feitas no YouTube, pois esta interação é exclusiva para aqueles que estão no Zoom. O acesso à plataforma é gratuito e pode ser feito através do link disponibilizado no chat do YouTube. Ao perguntar, pedimos a gentileza de mencionar nome e empresa antes da pergunta para fins de identificação. Haverá uma curadoria das perguntas realizadas e, visto que há restrição de tempo, desde já pedimos desculpas por perguntas que eventualmente não sejam abordadas ou respondidas.
Temos a satisfação de contar hoje com dois protagonistas ou players muito relevantes, chave neste tema. O governo britânico, que traz conhecimento e financiamento para projetos de clima e agricultura sustentável no Brasil, e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que traz a Embrapa, responsável pelo crescimento e desempenho brilhante do Brasil na agricultura. Apresento a seguir os nossos palestrantes de hoje. Em primeiro lugar, a Ana Gutierrez. Atualmente, a Ana é gerente de financiamento internacional para o clima e agricultura sustentável do governo britânico no Brasil, tendo trabalhado como consultora em desenvolvimento rural e meio ambiente para o Banco Mundial. MSc em Administração e Planejamento do Desenvolvimento, ela lidera a estratégia sobre política e programas de agricultura sustentável em nome do governo do Reino Unido no Brasil e busca a integração estratégica no portfólio do ICF com uma alavancagem mais ampla da política climática. Ana é a liderança de ligação local com o Ministério da Agricultura, Programa Sustentável Rural, implementando agências e o terceiro setor. Apresento também a Soraya Araújo, que é a coordenadora geral de mudanças climáticas, florestas plantadas e agropecuária conservacionista do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, com mestrado em Engenharia Agronômica e graduação em Agronomia, ambos na Universidade Federal de Lavras. Soraya atuou na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, de 2002 a 2020, em especial na Embrapa Transferência de Tecnologia, onde foi assessora da Diretoria de Inovação e Tecnologia. Anteriormente, Soraya também foi coordenadora técnica, gerente-geral de unidade da Embrapa e gerente de sementes e mudas. Muito obrigado, então, às duas, e passo a palavra agora para a Ana Gutierrez. Muito obrigada. Obrigada, James, e um bom dia a todos. Eu gostaria de me unir aos agradecimentos da Mela no início da sua fala, né? E com esse espírito de construção e diálogo, eu gostaria de oferecer um panorama dessa nossa parceria do Reino Unido-Brasil, dentro do escopo, né, do Programa Rural Sustentável, e trazer algumas reflexões, né, sobre o papel da ciência e da inovação em nosso diálogo e as perspectivas de trabalho futuro. Então, Clara, se você puder passar a apresentação, eu te agradeceria para já dar início. Obrigada. Pode ser o próximo slide. Então, explicando, né, um pouco do histórico do rural, ele é o pilar da cooperação da agricultura de baixo carbono entre o Reino Unido e o Brasil. E como a Melanie comentou, ele vem, né, se implementando desde 2012, graças ao Financiamento Internacional para o Clima, o ICE, em parceria com o Ministério da Agricultura e a Embrapa como seu braço científico, né? Temos o Banco Interamericano de Desenvolvimento como realizador e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento, a Fundação Brasileira de Desenvolvimento também, como implementadores nos diferentes biomas. Podemos ir para o próximo slide, por favor. Então, o objetivo do programa é apoiar a transição da agropecuária, né, no Brasil, gerando incentivos e levando a assistência técnica ao campo, para reduzir o desmatamento, as emissões de gases de efeito estufa do agro, né? Nós investimos através do rural na disseminação de práticas de produção sustentáveis, né? E gestão das propriedades, que hoje já alcançam 21% do território brasileiro. Então, como vocês podem ver no mapa, o programa já esteve presente na Mata Atlântica, foi na primeira fase do programa, e atualmente está no Cerrado, na Caatinga e na Amazônia, totalizando 252 municípios, né? E um ponto interessante a ressaltar é que
essa atuação a nível subnacional tem sido muito relevante, né? Eu ressaltaria, assim, graças à atuação por meio dos comitês técnicos estaduais, né, um colegiado que a gente tenta engajar por meio do próprio Plano ABC, em alguns dos estados, por exemplo, ele tem inspirado políticas como o Agronordeste, o Agronorte, inclusive algumas políticas estaduais, como os territórios sustentáveis, né, no estado do Pará. Esse é um ponto bem importante. Pode ser o próximo slide, por favor? Então, eu imagino que vocês devem se perguntar aonde que a ciência e a pesquisa entram nisso tudo, né? Então, a resposta é o ABC, né, a agricultura de baixo carbono, não é uma política trivial. Porque ensinar as tecnologias, essas boas práticas para produzir diferente, numa cultura de transmissão, né, tradicional de saberes, como a gente sabe que acontece, não só no Brasil, mas em muitas regiões do mundo, é um desafio muito grande. E foi um desafio que, inclusive, o MAPA também embarcou, né, desde 2010, quando o ABC foi lançado. Então, se vocês pensarem, né, chegar à definição dessas tecnologias, ou das boas práticas, como comentei, aqui eu ressalto rapidamente, os sistemas integrados, a exemplo da integração da lavoura, pecuária, floresta, que inclusive nosso ministro viu lá na Embrapa Cerrados, como a Melanie comentou, ou a recuperação de áreas degradadas, todos os sistemas, a forma como essa produção diminui, aumenta a produtividade do solo, isso foi também papel da ciência, né? Que com muito investimento em pesquisa e anos de tentativa, digamos, de erro e acerto, o ABC se consolidou em um instrumento de transformação social e produtiva no meio rural. Podemos passar para o próximo slide, por favor. A exemplo, eu vou pegar um dos projetos dentro do nosso grande programa do Rural Sustentável, então, no Cerrado especificamente, os investimentos de pesquisa que nós direcionamos chegam a quase 3 milhões. Eu vou deixar a Soraya nos falar mais um pouco sobre as iniciativas que apoiamos, mas eu acho que o mais importante a ressaltar é que procuramos traduzir com o nosso projeto, com nossa intervenção, nós procuramos traduzir todos os resultados da ciência em um conteúdo simples, aplicável, né, pelos pequenos e médios produtores, né, que são nosso público prioritário daquele território. Que também incorpora, né, os estudantes, as escolas, poder público, e iniciativa privada, profissionais. Então, vocês podem ver, nós temos um escopo extenso de atuação, mas é focalizado. E eu gostaria de ressaltar aqui alguns de como a gente leva para frente essas iniciativas, que são extremamente inovadoras, e deixar um convite, inclusive, para vocês participarem dessa motivação de aprender, inclusive, mais sobre essas tecnologias. Podemos seguir os próximos slides, por favor? Então, o programa de capacitação, dentro desse arcabouço todo de investimentos em pesquisa, é dividido em diferentes componentes, né? O curso de EAD, cursos presenciais, o mestrado profissional e a popularização em escolas. O curso de educação à distância é muito interessante, porque aquele que é introdutório, que é digamos, auto-instrucional, ele é aberto a público geral, então ele é gratuito e todos podem acessar. Eu vou deixar, inclusive, o site nos comentários para todos acessarem e participarem de forma gratuita. O avançado já é feito dentro de uma plataforma de educação à distância, um pouco mais sofisticado, digamos, porque é mais técnico nesse sentido, e foi elaborado em parceria com o canal Futura e a Fundação Roberto Marinho. Os cursos presenciais, né, são cursos práticos que são direcionados a técnicos e aos produtores, que integra também esses componentes de educação à distância, e, como sempre, trazendo esses resultados da ciência e das pesquisas para ver como que isso pode ser aplicado no campo, né? Então, essas ações são muito interessantes, é onde a gente começa o trabalho boca a boca do rural sustentável, que é o que tem trazido tanto sucesso no scale-up, né? No aumento do alcance das nossas ações no Brasil.
que é essa capacitação nos dias de campo em unidades demonstrativas. Essas pequenas propriedades, pequenas a médias propriedades, que podem disseminar o conhecimento e levar para outros multiplicadores, né? O mestrado profissional, que hoje em dia ele é oferecido por meio em parceria com a Universidade Federal de Lavras. Nós temos 26 estudantes dos mais diversos perfis, inclusive pessoas do governo britânico fazem esse mestrado, do governo brasileiro também, assim como os próprios técnicos, né, de assistência rural. E a popularização em escolas, que é um trabalho lindíssimo do projeto, que leva essas ações, esse ensino aos alunos de ensino médio e fundamental nos municípios da área rural. Então, é realmente muito interessante como que a gente começa a mudar esse comentário que eu fiz anteriormente sobre essa transferência tradicional, quase hereditária de conhecimentos, a forma de produzir sempre igual, sempre o mesmo, para algo diferenciado que pode aumentar a produtividade e o alcance, né, aumento de renda dos produtores de uma forma diferenciada. Pode pular o slide, por favor, claro. Aqui são mais exemplos de como que a gente direciona essa capacitação aos nossos beneficiários, né? Dias de campo, como comentei anteriormente, treinamento de lideranças, então, por meio de organizações socioprodutivas, né? Com oficinas participativas. Eu acho que empoderamento aqui tanto das famílias e das mulheres e jovens dentro desse papel tem sido muito relevante. Eu posso citar como isso o lançamento de um livro que a gente fez, de um trabalho bem relevante, muito importante, com um alcance bastante alto na área rural, foi o lançamento de um livro que a gente fez na COP26, justamente relatando todas essas experiências. E, bom, palestras e seminários é sempre uma forma muito importante de disseminar esse conhecimento. Pode continuar, por favor? Obrigada. O trabalho que a gente fez com o Canal Futura foi tão interessante que ele se tornou agora uma matéria, digamos, vai contemplar o currículo do Futura daqui para frente. Já pode passar para o próximo slide, por favor? Foram feitos 24 vídeos gravados, né, sobre todo esse trabalho que a gente faz, sobre a forma de disseminar, enfim, convido a todos também para acessarem. Eu vou deixar esse link aqui, porque é muito importante que também seja disseminado esse conhecimento, compartilhado com todos. E, por fim, podemos ir ao próximo slide. Eu acho que as perspectivas, como que a gente percebe todo esse arcabouço de parcerias e de bons resultados. Então, o Rural Sustentável tem construído um legado muito importante, né? Que é uma cooperação que merece ser celebrada, eu diria, e multiplicada, né? Então, atualmente, por exemplo, nós esperamos viabilizar uma cooperação triangular com a África, a espelho do desenho que o Rural Sustentável tem alcançado no Brasil. E também queremos celebrar um engajamento, uma liderança que o MAPA tem tido desde a COP26, no grupo de ação de pesquisa, desenvolvimento e inovação, inclusive por iniciativa deles foi criado dentro do FACT, que é o diálogo político entre países sobre floresta, agricultura e comércio de commodities. E, bom, por fim, assim, acho sempre importante ressaltar que as tecnologias de baixa emissão de carbono geram uma mudança comportamental importante, né? Que a ciência, quando ela é comunicada da forma certa e simples, principalmente para quem vai implementá-la, né, traz uma transformação relevante para o setor como um todo, para a economia como um todo. Então, é um vetor efetivo, né, de sustentabilidade, tanto ambiental como econômica e social. Então, continuaremos trabalhando para alcançar alguns dos resultados dessa cooperação, né? Eu cito aqui alguns deles, vocês podem ver que a redução de emissão de cerca de 1,1 milhões de toneladas dos gases, manejar de forma sustentável até 63 mil hectares, isso é especificamente na parte do cerrado, e aumentar em até
18%, a renda dos produtores, aumento da produtividade em 10%, e beneficiar cerca de 30 mil pessoas. Enfim, eu acho que concluo dizendo o desafio dessa disseminação de conhecimento, de tradução da ciência, né, para a sustentabilidade é grande, mas as oportunidades que traz essa disseminação são muito maiores, né? E com certeza vão garantir essa transformação na forma de aprender e a produzir e comercializar da forma que tanto queremos. Muito obrigada. Oi, Ana Gutierrez, muito obrigado por essa apresentação, muito interessantes todos esses programas que você acabou de descrever. Vou lembrar aos participantes que, se alguém tiver perguntas ou comentários, que podem encaminhar, por favor, pelo Q&A do Zoom, e aí, no final das apresentações, nós vamos, na medida que tivermos tempo disponível, ir apresentando essas perguntas para a resposta dos apresentadores. Muito obrigado, então, e passo a palavra agora a Soraya Araújo para falar sobre as atividades do Ministério. Muito obrigado. Obrigada, James. Eu gostaria de, primeiramente, cumprimentar a Melanie, o James, o Adam e a Ana, em nome da nossa diretora, Fabiana Vila Alves, que é a diretora do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação do MAPA do DEPROS, onde nós estamos com a Coordenação Geral de Mudanças Climáticas, onde fazemos aqui a gestão do Plano ABC+. Eu vou compartilhar aqui a tela, só um minuto, por favor. Vocês estão vendo? Sim? Ok. Inicialmente, eu gostaria de falar um pouco e comentar um pouco, né, sobre o plano setorial do ABC. É um plano que está voltado para uma pecuária de baixa emissão de carbono, né, com desenvolvimento territorial sustentável. Nós tivemos 2 fases do plano ABC. A primeira delas, de 2010 a 2020, e a segunda fase agora, de 2020 a 2030, onde nós estamos colocando que a segunda fase do programa ABC seria o plano ABC+. Na primeira fase, né, eu estou colocando aqui as leis que regem este plano, é a Lei 12.187, né, do Decreto número 9 de 2018, e a portaria do MAPA de 2013, MDA, que estabelece a criação do plano setorial, que é o plano ABC+. O plano ABC+, na sua primeira fase, né, ele vem com duas grandes missões, né? Mitigar as questões dos gases de efeito estufa, e além da gente falar de mitigação, a gente também, na primeira fase, abordou o tema adaptação, quando a gente fala de adoção de tecnologias que trazem, no seu conjunto de práticas, uma agricultura mais resiliente e adaptada às mudanças climáticas. Na primeira fase do plano, nós tivemos algumas tecnologias, né, como a Ana já comentou, que são as tecnologias preconizadas pelo plano ABC, que é a recuperação de pastagens degradadas, os sistemas integrados de produção, no caso o ILPF, o sistema plantio direto, florestas plantadas, fixação biológica de nitrogênio e tratamento de dejetos animais. Para cada uma dessas tecnologias, nós tínhamos uma meta, né? No caso de recuperação de pastagem, 15 milhões, no caso de LPF, 4 milhões de hectares implantados em termos de nacional de Brasil, com as tecnologias do ILPF, assim como 8 milhões de sistema plantio direto, 3 milhões de florestas plantadas, 5,5 milhões de hectares
usando a fixação biológica de nitrogênio e 4 milhões de metros cúbicos de dejetos de animais tratados. E como resultados dessa primeira fase, que eu chamo de 2010 a 2020, nós tivemos a adoção de todas essas tecnologias, né, como um todo, em 53 milhões de hectares no Brasil como um todo. E tivemos uma mitigação em torno de 170 milhões de megagramas de CO2 equivalente. Então, nós superamos as metas, né? Tanto em termos de área como de mitigação, nessa primeira fase do plano. E é muito importante comentarmos que o plano ABC, ele é science-based, ele é pautado em tecnologias, todas essas tecnologias que eu comentei, elas são pautadas na pesquisa, num conjunto de pesquisadores, que aí entram pesquisadores da Embrapa e também de universidades, de outros centros de pesquisa. Nós contamos com quase em torno de 600 pesquisadores que trabalham na temática das tecnologias do ABC+, e para elas entrarem no plano ou serem fomentadas pelo plano ABC, elas têm que serem validadas junto ao setor produtivo, né, com relação a serem tecnologias que mitigam os gases de efeito estufa, trazem uma adaptação melhor às questões de mudanças climáticas, né, e trazem também a questão de renda ao produtor. Então, são os 3 tripés que a gente considera e que a gente traz para essas tecnologias entrarem no plano ABC. E é importante ressaltar que a pesquisa ela está sempre em andamento, né? Novas tecnologias vão ser implantadas, com certeza, na terceira fase do plano de 2030 a 2040, né? Mas tudo vem no processo de pesquisa, sempre acompanhado pela equipe aqui da coordenação do mapa. Então, como eu disse, né, na primeira fase, nós tivemos de 2010 a 2020, nós tivemos muitas lições aprendidas, né? Hoje nós estamos num novo contexto mundial, com novos acordos internacionais, e nós estamos agora, nesse momento, na segunda fase do ABC+, que é de 2020 a 2030. Nessa segunda fase, nós chamamos, né, do ABC+, que é o Plano Setorial para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária, com vistas ao desenvolvimento sustentável, né? Então, hoje, o ABC+, ele tem como meta e como objetivo promover a adaptação da agropecuária brasileira às mudanças do clima e a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com aumento da eficiência e resiliência desses sistemas produtivos por meio da gestão integrada da paisagem. Então, nós aumentamos o escopo do plano, né? Quando a gente fala não só de mitigação, mas também de adaptação, né? E também tendo uma abordagem integrada da paisagem, onde a gente coloca aqui na propriedade, a gente não olha não só os hectares ou a área onde são implementadas as tecnologias ABC, mas também com o olhar da propriedade como um todo e o que a adoção dessas tecnologias reflete como um todo na área da propriedade, né? Só um pequeno adendo, na primeira fase do plano, a gente estava muito focado em mitigação, né? E no fomento das tecnologias. Na segunda fase agora do plano, além de mitigação, a gente fala também em adaptação, né? A gente tem vivido aí o efeito das mudanças climáticas muito forte. A exemplo no Brasil, a seca que nós tivemos, né, no Rio Grande do Sul, que afetou principalmente a cultura da soja em bilhões
de dólares e também numa perda muito significativa de produção. Então, a adaptação com essas tecnologias, tornando as culturas, as cadeias produtivas mais resilientes, vão trazer também como co-benefício a questão da mitigação. Nessa segunda fase do plano, nós temos uma meta também bem ousada, né? Além daqueles, em adotar ou atingir 72,62 milhões de hectares com as tecnologias implantadas, além daquelas 50 que já estiveram na primeira fase, né? Nós temos a questão também de dejetos de 208,40 milhões de metros cúbicos tratados e 5 milhões adicionais de animais para a nova tecnologia de terminação intensiva. E aí nós temos uma meta também de mitigação bem ousada de mais de 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente, né? Com relação à mitigação e com relação à adaptação, o maior aumento da resiliência, uma conservação dos recursos naturais e no aumento da biodiversidade. Então, para essa segunda fase, nós, além das tecnologias que foram fomentadas na primeira fase, que é a recuperação de pastagens degradadas, plantio direto, sistemas integrados, né, que foram as primeiras, na primeira década do plano, a gente incorporou agora, na segunda fase, o sistema de plantio direto em hortaliças, que é uma cadeia extremamente importante para a segurança alimentar, principalmente, né, que são trabalhados por pequenos agricultores. A questão do ILPF continua, a questão, trazemos também os sistemas agroflorestais, que são os SAFs, né, a questão de florestas plantadas, não só também a questão de fixação biológica de nitrogênio, mas também a questão do uso dos bioinsumos. A gente está trazendo também a questão dos bioinsumos para dentro do plano, né? Não falamos não só de dejetos animais, mas também de manejo de resíduos da produção animal dentro da propriedade, né? Trouxemos também a questão dos sistemas irrigados no contexto de uma produção sustentável, com uso mais eficiente da água, e a terminação intensiva, que é a fase final de terminação do manejo do gado, né, a pasto ou confinamento ou semi-confinamento, trazendo aí no conceito de terminação intensiva uma meta de 5 milhões de animais adotando esta tecnologia, né? Então, a gente tem aí, só para a gente repassar, 30 milhões de hectares de recuperação de pastagem, 12,5 milhões de hectares do sistema plantio direto de grãos e também de hortaliças, 10 milhões de hectares trazendo ILPF e SAF, 4 milhões de hectares com florestas plantadas, 13 milhões de hectares adotando a tecnologia dos bioinsumos, além da fixação biológica de nitrogênio, o manejo de resíduo animal dentro da propriedade, né, com tratamento, além de dejetos, os sistemas irrigados e 5 bilhões de animais adicionais usando a tecnologia da terminação intensiva. O Plano ABC ele é pautado em estratégias, programas e estratégias. Com a dimensão que nós temos no Brasil, né, é muito importante nós termos um plano pautado em metas, né, com estratégias e programas bem direcionados e dimensionados para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, né, considerando aí o Brasil como do tamanho continental que é, né? Então, nós temos como base as tecnologias do ABC, que estão no centro desse diagrama, os 3 conceitos, que são as bases conceituais do ABC+, que é a adaptação e mitigação, a adoção e manutenção das práticas conservacionistas e a abordagem integrada da paisagem. E aí, em volta, nós temos todas as nossas estratégias e programas para que, a partir delas, nós consigamos chegar
até o produtor rural e fazer com que eles adotem essas tecnologias. Estamos também colocando uma estrutura de governança de dados e de ação a nível de estado. Cada estado vai ter um plano de ação estadual, isso vai poder colaborar muito com a adoção dessas tecnologias por parte dos produtores, né? E a conexão de todo esse plano setorial, né, com o ABC Cerrados, ela é totalmente conectada, né, ao plano, o ABC, ao plano setorial do PRS, né, tanto Cerrado como Caatinga e o Amazonas, porque a gente tem o plano setorial da ABC como plano de fundo e como política de governo, dando suporte tecnológico e das tecnologias sustentáveis a todos esses projetos de cooperação com o Reino Unido, né? Além disso, nós temos também outras políticas públicas dentro do mapa, como Águas do Agro, o Agro Nordeste, o Norte Mais Sustentável e o Pronasolos, que também dão suporte aos trabalhos que estão sendo colocados dentro dessa cooperação, né? Especificamente dentro do rural, nós temos as tecnologias dos sistemas integrados, como a integração lavoura-pecuária, a recuperação de pastagem degradada, né? E outras técnicas também de metodológicas que podem ser replicáveis, né? Dentro desse panorama de pesquisa, de cooperação e pesquisa e inovação, nós temos um conjunto de projetos de 35 pesquisas, né? 22 do edital de pesquisa e de desenvolvimento e 13 diretamente relacionadas à Embrapa, onde o MAPA faz uma gestão muito junto a estes pesquisadores, né? Dentro das pesquisas direcionadas, nós temos aí a contribuição do Cauro dos resultados das emissões e também do desmatamento evitado. E aí são mais de 12 milhões de reais, né? Se a gente computa todas as 35 pesquisas, né? Com mais de 500 pesquisadores, né? E 88 instituições parceiras, né? Nós temos, dentro dessas pesquisas direcionadas, onde o MAPA atua diretamente junto com a Embrapa, 13 grandes temas de pesquisa aprovadas, com 30 subtemas, 142 pesquisadores envolvidos e 10 unidades da Embrapa, né? E também com atingindo os ODS, né? Como meta. Então, nós temos aí no total de 18 milhões de reais, considerando o aporte do rural e de contrapartida da Embrapa. Nós temos aí 10 unidades de pesquisa da Embrapa, né, dentro do escopo do projeto Rural Sustentável para os Cerrados, né, onde estão distribuídas todas essas pesquisas. Embrapa Agro-Silvopastoril, Cerrado, Arroz e Feijão, Gado de corte, Agropecuária Oeste, Pecuária Sudeste, Meio Ambiente, Informática Agropecuária, né, Solos e Milho e Sorgo, né? E quais são, rapidamente aqui, a temática que a gente trabalha junto com essas pesquisas, né? A gente fala em sistemas de produção, né? Qualidade química, física e biológica dos solos em sistemas de integração lavoura-pecuária, dinâmica de carbono no solo, dos gases de efeito estufa, nitrogênio no solo, na relação solo-planta, desempenho animal dentro desses sistemas integrados de produção, tanto a pasto como de confinamento, né? Uma outra temática é o desmatamento evitado, metodologia para avaliação e identificação de serviços ecossistema e estimativa de risco, né, de desmatamento evitado. Trazemos também o projeto Nexus, né, que trabalha a questão de monitoramento e de impacto econômico, ambiental e social da adoção da tecnologia de LPF, né, e validação das metodologias de monitoramento, reporte e verificação, né, que é a base do acompanhamento desses projetos e mitigação das emissões provenientes das tecnologias ABC. E também com relação à avaliação econômica, né? A avaliação do desenvolvimento econômico dessas unidades demonstrativas, né, dentro da propriedade rural, e também definição dos indicadores de sustentabilidade.
Então, eu gostaria de reforçar que todas essas temáticas que estão sendo, que são pauta dessa cooperação, né, para pesquisa e inovação, elas são justamente focadas para trazer o aporte científico necessário, né, porque o plano ABC precisa para dar todas as respostas em termos de mitigação, de adaptação, de indicadores e de impacto econômico da aplicação dessas tecnologias. Então, aqui eu termino aqui a minha apresentação e estou aqui à disposição para a gente conversar mais um pouco. Muito obrigada. Bom, Soraya, parabéns, excelente, muito obrigado aí pela apresentação. É interessante saber a quantidade de projetos e iniciativas, né, que estão em andamento. Nós temos algumas perguntas aqui já que eu vou passar a apresentar. Eu vou começar com uma do José Luiz Gonçalves, um associado, e ele pergunta o seguinte: vocês veem como factível o aumento da área plantada no Brasil de 70 para 150 milhões de hectares? Se sim, em quanto tempo deveria acontecer? Acho que as duas possam... Talvez a Soraya primeiro. Então, a nossa meta, né, quando a gente fala de sistemas integrados de produção, é justamente a gente recuperar, né, principalmente as áreas degradadas, quando a gente fala em pastagem principalmente, né, e trazer essas áreas para um sistema de produção mais sustentável. Então, dentro da mesma área ou daquelas que já estão degradadas, implantar esses sistemas sustentáveis de produção. Então, é a gente aproveitar ou recuperar com práticas sustentáveis e manejadas essas áreas que já estão degradadas no primeiro momento, sem precisar abrir novas áreas. Porque o que a gente preconiza? Que a implantação desses sistemas que são sustentáveis, mitigam, adaptam, e trazem renda, né, em áreas que já estão antropizadas, a gente aumenta a resiliência, a gente aumenta a implantação e o fomento desse sistema com aumento de produtividade, com aumento de renda dentro da mesma área, sem precisar abrir novas áreas para a gente colocar esses sistemas. Então, essa é a meta do ABC. Então, além dos 50 milhões que a gente já implantou na primeira fase, a gente recuperar essas áreas degradadas em mais 72 com esses sistemas sem precisar abrir novas áreas de produção. E principalmente evitando aí o desmatamento. Bom, isso é muito importante, viu, Soraya? Eu acho que é crítico que o Brasil consiga transmitir essa mensagem de que sim, que tem muita área, e que sim, que podemos aumentar a área plantada até dobrar a área, e que também isso vai ser feito sem desmatamento e sem prejudicar floresta e outras áreas protegidas. O lema do ABC+, James, é produzir e conservar é possível, né? É dentro dessa lógica que a gente vem trabalhando. Isso é muito importante, porque, na realidade, reduzir emissões e produzir menos é fácil, né? E também produzir mais e aumentar as emissões também não dá tanto trabalho. Exatamente. O desafio que eu acho que é onde a Embrapa vem trabalhando é hoje dizer como produzir mais e com menos emissões. Aí que é difícil e dá trabalho e precisa toda essa tecnologia e inovação. Por isso que a ciência, todas as tecnologias preconizadas pelo BC+, são pautadas em ciência e em muito estudo. Muito bom. Tem outra pergunta que eu passaria para a Ana e para o pessoal do governo, que é o seguinte, vem do Leonardo Cruz, da Match Food, e ele fala que a Match Food é uma startup que foca no combate à fome e na redução de desperdício de alimentos.
via um aplicativo e algumas outras ferramentas. A pergunta dele é se ou na Câmara ou no governo tem iniciativas para combate à fome e redução do desperdício de alimentos. Bom Ana, dia, Vitor. Sim, muito obrigada pela pergunta, pela provocação também, que eu acho muito interessante, esse assunto de segurança alimentar tão importante hoje em dia, pelo contexto global que passamos, né? Iniciativas específicas com relação à segurança alimentar, nós temos um departamento específico de desenvolvimento, tem esse arcabouço específico focado em nutrição, o aspecto da cooperação triangular também foca bastante nesse aspecto, né, de como assegurar esse fornecimento dos alimentos, evitar redução de desperdícios e tudo mais. Mas se você quer talvez ver como é que as nossas linhas de cooperação, né, e financiamento podem ajudar essas startups, não temos uma linha específica que apoie esse braço, mas contamos com uma linha de financiamento que chamamos de Tactical and Nimble, em que vinculamos a política pública com a área programática do Reino Unido para alavancar esse policy change, né? Que é o chamado UK Pact. Nós esperamos ter algumas chamadas, não temos previsão, para falar a verdade, né? Nós temos estamos em pausa, digamos, neste momento, mas eu acho sempre importante manter o diálogo aberto, sabe? Vocês têm aí essa oportunidade da gente continuar em contato e, na medida em que as oportunidades surgirem, manter esse diálogo, porque são iniciativas que são de interesse nosso também. Espero ter respondido a sua pergunta. ótimo. Talvez Soraya tenha alguma coisa a acrescentar em termos de programas de redução de desperdício de alimentos? Com relação a esse tema, a Embrapa, né, tem muitos programas com relação a isso, né? Muitas pesquisas direcionadas. Nós temos uma unidade de alimentos, né, no Rio de Janeiro, e lá eles focam bastante nessa questão de produção, de resíduos, de desperdício. E dentro do Ministério, nós temos dentro do outro departamento da SDI, que é o do DECAP, que é o Departamento de Cadeias Produtivas, né, onde se trabalha desde a cadeia como um todo, né, desde a porteira até o consumidor final, né, fomentando aí as tecnologias, melhores práticas, boas práticas, e que no final, né, remete para um desperdício melhor e com uma maior segurança alimentar. Aliás, essa é outra área de oportunidade, porque eu tenho visto alguns números e, aparentemente, são milhões de toneladas de alimentos que são perdidos, né, nas diversas etapas da cadeia produtiva. A agricultura de alimentos, é a Embrapa que trata desse tema especificamente. Certo. Soraya, tem mais alguma pergunta aqui, que é o seguinte: você poderia citar algumas outras entidades de tecnologia, pesquisa ou inovação do Reino Unido que gostariam de conhecer ou de serem apresentados aí para o Ministério e para a Embrapa, para conhecê-los e estabelecer parcerias, ou seja, nesse leque tão amplo de pesquisas e trabalhos de inovação? Talvez vocês precisem ou gostariam de ter outros parceiros que possam trazer outros conhecimentos, e o nosso comitê talvez possa até ajudar a fazer as devidas apresentações. James, esse é o objetivo nosso, né? A gente ampliar essa parceria e vejam o tamanho do desafio que a gente tem, né? Com essas metas que são bastante usadas, a gente falar em 72 milhões de hectares, né, num país continental como o nosso, né? Eu não sei se você se lembra daquele eixo que eu apresentei, aquele organograma, cada pedacinho dali é uma estratégia e uma ação que nós temos que ter
para alcançar os nossos objetivos. Então, e são diferentes temas, tem assistência técnica, tem valoração, tem serviços ecossistêmicos, tem pesquisa e inovação, tem monitoramento. Então, o leque é muito grande de ações e estratégias que já estão definidas com suas metas e ações, onde a gente busca, e com certeza novos parceiros são muito bem-vindos para nos ajudar a tocar todo esse plano nessa segunda fase. Bom, conte conosco, com a Câmara e com o nosso comitê, naquilo que a gente puder auxiliar, vai ser um prazer e a nossa obrigação, né? Para isso que existe o nosso comitê. Okay. Mas gostaria de fazer uma outra pergunta para a Ana também, que é o seguinte: como é que se encaixam esses projetos de agricultura sustentável que você apresentou no contexto mais amplo do Acordo de Cooperação Brasil-Reino Unido na agricultura? Ou seja, nós somos pessoas de negócios, aproveitando o ambiente aqui, a gente não quer fazer coisa para inglês ver, mas nós queremos fazer atividades e eventos e parcerias que ajudem todo mundo. Então, os governos assinaram esse convênio, esse acordo, e de que forma que outros, como é que esses projetos se encaixam e que outros projetos podemos visualizar, Ana, contribuindo para o sucesso e os resultados desse acordo? Sim, muito obrigada pela pergunta. Eu acho extremamente relevante esse tipo de marco que a gente pode colocar de como que a agricultura é sustentável e esses projetos cabem em um arcabouço maior, né? Então, um dos objetivos que a gente tem aqui é de dar escala às iniciativas de agricultura de baixo carbono. É ajudar a auxiliar o Brasil justamente a alcançar as suas metas. Então, essas oportunidades de parceria, estamos abertos também para dialogar. Com o MAPA e com o Embrapa um diálogo muito próximo justamente em como viabilizar essas iniciativas. E uma outra frente que eu vejo que é de extrema relevância, não só a nível nacional, né, mas global, dentro desses compromissos efetuados, é o papel da legislação da devida diligência, né? Agora há pouco a União Europeia aprovou a União Europeia, o Reino Unido já tem também uma a ser implementada. E nós temos muito interesse em trabalhar com o governo brasileiro e as empresas para preparar o mercado antes dessas legislações virem. Em que sentido? Em auxiliar os pequenos agricultores a eles se tornarem, justamente por meio dessa aplicação material, né, da ciência em suas propriedades para a transformação da produção sustentável. Para elas não serem excluídas das cadeias produtivas, pelo contrário, para elas estarem inseridas ou então serem reinseridas para aquelas que não têm essa compliance ambiental devida, e continuarem fornecendo ou diretamente ao mercado internacional ou por meio de traders, dependendo da commodity que estivermos falando. Mas é um objetivo nosso, né? Então, como comentei, dar escala às iniciativas de baixo carbono, mas também de contribuir, de acordo com os interesses do governo brasileiro, a dar mais transparência e rastreabilidade com a reinserção dos pequenos produtores de cadeias produtivas. Muito bom, excelente. Ou seja, como vemos aí, as oportunidades são muitas, né? E as chances de ampliar esse tipo de cooperação são muito importantes. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo aqui. Eu gostaria de passar, então, para o Aldo Macri, se ele puder, para fazer o encerramento do nosso evento e os agradecimentos finais. Olá, James, obrigado. É um prazer ter novamente aqui mais um evento do Comitê do Agronegócio, pela Britiam. Então, acho que agora, indo para os encerramentos, gostaria de passar a palavra, caso tenham interesse, Soraya e Ana, se quiserem uma palavrinha só de encerramento de ambas, se quiserem para a gente deixar do agronegócio no Brasil e
pediu Soraya. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que deu Sim. uma cortadinha aí, Aldo. Não, eu queria justamente agradecer o convite, dizer que nós aqui no MAPA estamos à disposição. O plano ABC+, como eu já disse, ele é um plano muito assim, ambicioso, né? É o principal plano setorial do Brasil, aliás, é o plano setorial do Brasil de mitigação de efeito estufa, e nós estamos nos preparando e nos organizando nessa segunda etapa do plano para a gente realmente atingir essas metas, e por isso nós estamos muito próximos dos estados. Uma coisa importante a gente colocar, que nem MAPA, nem Embrapa chega no produtor rural. Nós precisamos de parceiros para alcançar quem realmente na ponta precisa adotar essas tecnologias. Então, a elaboração a nível de estado de planos do ABC+, estaduais, onde a Secretaria de Agricultura e de Meio Ambiente e os parceiros que vão poder colaborar com isso se juntam, né, para com que essas tecnologias cheguem de uma maneira mais fácil, organizada e com uma assistência técnica, né, totalmente capacitada, é o grande diferencial dessa segunda fase do plano. Com isso, nós vamos ter um acompanhamento das metas a nível de Estado muito mais robusta, né? E vamos poder identificar as dificuldades, né, e de adoção dessas tecnologias a nível de Estado, né? Aonde está o problema, onde nós podemos atacar, onde o MAPA, como política pública, pode entrar, né, com o seu braço de fomento e trazendo mais parceiros para justamente a gente descentralizar essa gestão e fazer com que as coisas aconteçam mais a nível de Estado. Então, Aldo, eu acho que essa é a grande diferença do nosso programa agora nessa segunda fase, e nós estamos também com uma governança de dados muito robusta, para que a gente tenha realmente uma plataforma de dados em nível real, né, e com dados oficiais do MAPA para subsidiar o inventário nacional. Então, é outra frente muito importante, né, que a gente tendo no MAPA uma plataforma de dados oficiais, é um grande diferencial que o plano vai poder colocar agora nesse momento. E estamos abertos aí a novas parcerias, né? O desafio é muito grande e a gente só consegue quando a gente tem bons parceiros, né? E juntos a gente vai mais longe. Então, eu agradeço essa oportunidade e continuamos aqui à disposição. Muito obrigada. E eu, rapidamente, se eu puder só pegar um gancho nessa sua fala também, Soraya, gostaria também de fazer esse apelo também para todos conectarem com as nossas mídias no Programa Rural Sustentável, conhecerem o que o programa faz e verem a forma como podem se engajar também, porque tem vários editais para cadastro de ATEC, da ATERS, diferentes iniciativas e participação do próprio mestrado, da educação à distância, tudo que virem que pode ser produtivo para suas propriedades, seus negócios ou parcerias, eu gostaria que usassem desse meio, desse canal, né? E, por outro lado, também colocar à disposição os Skills Shares, que é um programa de troca com o Reino Unido, para o Reino Unido aprender do Brasil e o Brasil também aprender o que o Reino Unido pode trazer nessa área de floresta, agricultura e uso da terra. Acho que temos muito a trocar. Nessa área também de climate tech e fintech em áreas diversas da agricultura, como também o mercado de carbono. Enfim, acho que deixo também o meu contato e esse espaço, essa janela de oportunidade para a gente estabelecer um diálogo mais forte, oportunidade de onde vir também. Obrigada. Bom, Ana. Bom, acho que para os agradecimentos finais, né? Agradecer inicialmente a Ana Paula Vitelli, presidente da Britium no Brasil, agradecer a Melanie Hopkins e você também, Ana Gutierrez, né, por representar a embaixada e o governo britânico no Brasil. Agradecer também a Soraya, representando o MAPA,
né, o Ministério da Agricultura. E o Adam Patterson, né, que fez a introdução hoje do evento, que atua como diretor adjunto da Britium no Paraná, junto comigo. Obrigado pela parceria novamente, Adam. Ao James Borbel. James, mais uma vez, excelente evento do Comitê do Agronegócio, né? Parabéns aí pela organização desse webinar. Agradecer também a todo o time da Britium, né, pelo apoio, e todos os associados, parceiros, né, e demais convidados que participaram hoje aqui conosco. E também convido vocês, né, a acessarem a agenda dos próximos eventos da Britium no site www.britium.com.br, né, se inscrevam no canal também da Britium no YouTube, né, ali a gente vai também disponibilizar a gravação desse webinar, né, dentro do nosso canal do YouTube. Então, agradeço novamente a todos e nos vemos aí no próximo evento. Um abraço. Ok. Muito obrigado a todos. Obrigada. Muito obrigada. Tchau. 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 Obrigada a todos. Tá bom, como é que eu saio daqui? Nossa, graças a Deus que o cara da net tá subindo agora. Onde é que eu saio? Deixar.